Jesus Cristo, pessoal, aqui é o Mongletes novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Josué, capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. Versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seus reis como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas. Estavam no meio deles. Versículo 2. Temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Versículo 3. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou Orrão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, versículo 4, subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Versículo 5. Então se ajuntaram, e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre Gibeão. Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo, não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós. Livra-nos. Ajuda-nos. Porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntarão contra nós. Versículo 7. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. Versículo 8. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Versículo 9. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gigal. Versículo 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até a Zeca, e a Mageda. Versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras de Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Versículo 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Versículo 15. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele, ao arraial, a Gigal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Versículo 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam em uma cova de
em Maquedá. Versículo 17. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharão-se os 5 reis escondidos em uma cova de Maquedá? Versículo 18. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Versículo 19. Porém, vos não vos detenhais, segui os vossos inimigos, e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-lo deu na vossa mão. Versículo 20. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel, Deus ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes. Versículo 21. Todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Versículo 22. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Versículo 23. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Versículo 24. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram, e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Versículo 25. Então Josué lhe disse: não temas, nem vos espantes. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejades. Versículo 26. E, depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Versículo 27. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali está até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. Versículo 28. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu a fio da espada, e destruiu o seu rei, e a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Versículo 29. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Maquedá a Libná, e pelejou contra Libná. Versículo 30. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao Senhor rei, como fizera ao rei de Jericó. Versículo 31. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquins, e a sitiou e pelejou contra ela. Versículo 32. E o Senhor deu a Laquins na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme a tudo o que fizera a Libna. Versículo 33. Então Orão, rei de Gizé, subiu a ajudar a Laquins, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. Versículo 34. E Josué e todo o Israel com ele passou de Laquins a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. Versículo 35. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera a Laquins. Versículo 36.
Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Hebrom, e pelejaram contra ela. Versículo 37. E a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nela havia. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Versículo 38. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela. Versículo 19. E tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriram a fio da espada, e a toda a alma que nelas havia destruíram totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebrom. Assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Versículo 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Versículo 41. E Josué os feriu, desde Cades Barnea e até Gaza, como também toda a terra de Gozen e até Gibeão. Versículo 42. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Versículo 43. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gigal. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seus comentários. Deus abençoe a todos. Amém.